Boa noite, já está no ar o TV Com Debate desta sexta-feira ao vivo, véspera de feriado prolongado para quem mora em Santos, segunda e terça-feira de folga. Nos outros municípios, segunda-feira, 7 de setembro, folga. Feriadão que deve trazer muita gente para a região, independentemente do tempo ruim da chuva, os turistas estão descendo a serra com destino às nossas praias. Porém, vamos deixar de lado um pouco o feriado prolongado e falar que ontem, dia 3, foi dia do biólogo. Por uma questão de agenda, hoje o TV Com Debate realiza um programa especial para homenagear esse profissional que, de uns tempos para cá, ocupa um lugar de destaque na nossa sociedade, porque os movimentos ecológicos, a preocupação com o meio ambiente, o estudo da vida animal ganhou muita força por conta do trabalho desses profissionais, dos biólogos. E aí eu trouxe hoje para conversar com a gente o biólogo Orlando Couto Júnior, que também é professor. Boa noite, Orlando. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo jóia. Parabéns, atrasado. Por questão de agenda, não pudemos fazer o programa ontem para homenagear o biólogo, mas esteja cumprimentado hoje. Ok, muito obrigado. E está em tempo ainda, né? Não tem 24 horas Com pelo certeza. Dia do Biólogo que foi ontem, bastante comemorado e com algumas ações que vários grupos executaram. Perfeitamente. E hoje, Eduardo Filete completa aqui o nosso naipe de convidados. Filete que dá aula no curso de Biologia da Unisanta, não é isso, Filete? Boa noite. Quando eu cheguei... Boa noite, Ótimo. Orlando. Tá, o bom na televisão é isso, né? O Orlando eu já conheci ele de nome, demos aula, eu ainda continuo lá, mas ele deu aula na mesma instituição, já fizemos amizade, já encontrei outro dia ele na rua, já batemos um papo, um cara inteligente e tal. E eu tenho muito respeito pela biologia, né? Eu tenho muito respeito pela biologia e confesso que eu quase fiz biologia também. Mas é que como você dá aula, fica um pouco meio na escala, né? Tipo, por exemplo, mas porque eu acho que o biólogo é uma função importante, né? Por quê? Porque ele pode fazer um monte de coisa. Ele pode trabalhar com patologia clínica, pode trabalhar com planta, com pesquisa, com um monte de coisa. Quando eu quero falar para mim que biólogo não tem campo, é a mesma coisa que falar assim, a cidade, quando uma mulher chega para você, a cidade não tem homem ou não tem mulher, é uma besteirada homérica, né? Uma besteirada homérica. Então eu acho assim, o biólogo tem campo, só que a pessoa tem que se especializar, né? Tem que fazer uma pós-graduação, tem que decidir se ela vai trabalhar no ensino e tal. E eu fico muito feliz em parabenizar aqui todos os biólogos, né? Que eu já formei alguns, né? Não só eu, mas o Corpo de Santa Cecília, na pessoa do Orlando, que é um biólogo prestativo, que trabalha realmente hoje numa instituição de ensino que é o Jean Piaget, que é uma instituição também bem forte na região na Baixada Santista, tudo. E eu fico contente porque eu, além de ministrar aula, eu gosto muito da biologia. Eu acho que todo mundo minha função é ciências biológicas. A medicina é ciência biológica, então tudo nasce da biologia, né? Por exemplo, você tem que ter uma noção de biologia muito grande. Quando eu estou olhando uma pele no microscópio, é uma coisa de biólogo, né? Quando eu estou fazendo... Então, um biólogo é uma função que se encaixa muito bem. E também eu fico contente porque dia 9 agora, né? É o dia do médico veterinário. Então, se completa nessa semana as duas profissões, que são profissões que caminham juntas, né? Hoje nós temos biólogo trabalhando no zoológico, temos veterinário trabalhando no zoológico, no aquário tem veterinário, tem biólogo, nas prefeituras tem biólogo, tem veterinário. Então, as profissões estão trabalhando em conjunto, né? O biólogo numa forma de pesquisa, voltada mais assim voltada mais para um olhar assim mais naturalista, e o veterinário com um olhar também mais para as doenças, para a parte de saúde pública, de tal. Então, eu acho que as profissões se completam, né? E, além disso, é muito gostoso dar aula para biólogo, que biólogo é meio zen, assim, sabe? É um pessoal do meio zen, né? Eu já dei aula para outros cursos e, às vezes, é mais carregado. Dar aula para biólogo é muito gostoso porque são pessoas de pesquisas, que fazem pesquisas, são pessoas que assim... do bem, geralmente pessoas que gostam de bichos, preservam a natureza. Então, eu tenho muita saudade quando eu ministrava aula, e não era só na pesquisa, que a gente saía, a professora Zélia, professora Mara, e nós íamos para praias fazer coleta coleta de material, e eu acho muito legal quando eu vejo essas campanhas dos biólogos nas praias, querendo carregar o lixo. Eu acho legal, o Greenpeace, né? Tipo assim, um pouquinho de cada coisa, salvar a natureza, salvar o planeta e tal. Aí as pessoas falam assim,
Puxa, mas não adianta, não. Adianta, porque se não são essa meia dúzia... Ontem eu estava não sei o que na rua, o cara jogou um papel de bala, amigo meu, no chão. Eu falei, pô, pega aí, pô. Puta, filha, desculpa. Foi lá e pegou o papel de bala. Ainda existe não, isso, sem querer. O cara fez sem querer. Não, sem querer, ainda existe. Eu falei, pô, você pensou se todo mundo jogar papel de bala? Então a gente tem que usar, mas ninguém faz. Pô, mas eu vou ter que ser um cara melhor no planeta, né? Quando a gente sabe, por exemplo, que vai... Então, a gente sabe que o biólogo é uma função, assim, maravilhosa, né? Então, eu fico muito contente de dar aula para biólogos há 27 anos, né? E o Oswaldo é uma pessoa que representa bem a classe, por quê? Porque é um cara dedicado, um cara que trabalha, tem pesquisa. Então, eu fico muito honrado de estar nesse programa com o Oswaldo. Orlando, quando é que nasceu essa paixão pela biologia? Você já sempre, desde criança, que tinha essa proximidade, essa paixão? Eu, mais na adolescência, né? Quando eu comecei a mergulhar, quando eu comecei a nadar, eu já nadava de pequenininho, mas comecei a mergulhar no ambiente marinho, né? E começava a ver aqueles bichos, eu achava interessante, mas coincidentemente, eu tinha feito colegial técnico. E no colegial técnico, eu não tinha visto biologia. Eu fui aprender, Guto, gostar de biologia no cursinho. Né? E aí eu vi, nossa, que área interessante, que bacana e tal. E aí prestei o vestibular, fiz a universidade, né? Cursei Biologia Marinha e ao mesmo tempo eu prestei um concurso e fui trabalhar na Petrobras, como técnico de instrumentação industrial. E eu trabalhava numa área de indústria, né? Que produzia lá extração de petróleo, poluição ambiental, e ao mesmo tempo fazia um curso de Biologia Marinha. Então, eram coisas... Chegou uma hora que você teve que optar? Eram coisas opostas. Dentro da empresa, eu tentei pedir transferência para a área ambiental, área de meio ambiente, né? Mas por uma questão burocrática, não podia. Aí, o que eu fiz, eu pedi demissão. Então, eu entrei com concurso público, pedi demissão e fui dar aula numa escola em São Paulo. E aí, deixa eu só fazer um parênteses. Você foi chamado de louco, verdade, você foi... Verdade. Tentaram te internar. O que fizeram quando você chegou com essa notícia? Você chegou com a notícia dizendo, olha, saí da Petrobras, nem naquela época, né? Imagina, 1986, né? Eu entrei e saí em 95, né? 9 anos. Uma crise muito grande que ainda tinha, né? E a hora que eu decidi sair, os colegas, né, Orlando, pensa bem, vê direitinho. Eu falei, não, eu já vi essa escola em São Paulo, eu gostei, como ela é, e eu acho que eu estou preparado para isso. E aí eu pedi demissão, saí, entrei na carreira de docência, né, em São Paulo, fiz um ano no estado, entrei na Universidade de Santa Cecília, que eu me formei, comecei trabalhando como monitor de laboratório, aí fui para professor auxiliar, virei professor titular em algumas disciplinas, fiquei por 23 anos, né, ininterruptos, e agora os últimos 3 anos eu estou num novo desafio me dedicando ao Jean Piaget, como professor de biologia e coordenador de projeto, que é o projeto Raízes, que a gente já teve a oportunidade de conversar aqui. E ao mesmo tempo, Guto, eu fui um privilegiado de dirigir um dos programas ambientais mais interessantes que eu pude perceber dentro da nossa região, que era o Ecopolis. Foi uma parceria com uma empresa privada, né, uma multinacional, mais a Unisanto, que durou 10 anos. Né? Então, esse foi um programa que deu oportunidade para aluno fazer estágio, deu oportunidade, o aluno que fez estágio hoje trabalha em algumas multinacionais, trabalha prestando serviços, então pôde engrandecer e enriquecer o aluno que durante a noite estudava na universidade, durante o dia fazia o estágio nesse local e pôde conhecer novas oportunidades, né? E dali a gente pôde contribuir com muito na formação dessa turma. E aí eu entrei por essa carreira acadêmica e não saí mais. Claro, fiz alguns trabalhos também de consultoria, fiz alguns trabalhos de prestação de serviços, mas eu voltei a ficar somente mesmo com a carreira de docência, né, que é uma paixão, né, é muito gostoso. E um detalhe, Eduardo Filete, telespectadores, ele deixou a Petrobras e foi ser professor. É verdade, né? é verdade. Se dissesse, olha, estou largando a Petrobras, vou entrar no... Mas... deixou a Petrobras para ser professor, quer dizer... Mas quando o cara gosta, professor, não tem jeito, né? Professor Patela, né, foi meu diretor por 23 anos, professor Patela do curso de Biologia, da Direção de Ciências, ele sempre fala, Orlando, eu acho que no seu lugar eu não faria isso, né, eu tentaria conciliar, mas eu falei, professor... A hora que chegava domingo, eu tinha que pegar segunda-feira o ônibus para voltar para lá, eu já Você não começava a passar exato, mal, né? Eu já não tinha mais prazer, sabe? Então hoje
dependendo do horário que eu acordo, se é 4h30, se é 5h30, 6h30 da manhã, eu vou para a escola, vou dar aula com outro, né, prazer, né? Você faz o que você gosta. Eu faço o que eu gosto, né? Eu tenho apoio, né? Os alunos respeitam, os alunos apoiam, a direção apoia, os mantenedores apoiam. Então, você acaba fazendo da melhor forma possível aquilo que você gosta, né? E com muito prazer. Então, você dá aula, você fica no projeto, coordena. Poxa, hoje eu passei a tarde com crianças de 5 e 6 anos de idade. 6 adolescentes, e a gente lá ministrando uma oficina para eles de quanto que a folha cresceu, quantas folhas tem nesse pezinho, qual é o aspecto dessa folha. Ela é alongada, ela é redonda, ela é grossa, ela é lisa. Tira, vamos cheirar hortelã, era manjericão. Né? Então, enfim, você acaba despertando na criança, né, que é o futuro mesmo, é ali que a gente tem que promover as ações para que ela possa, né, ser bem preparada e conseguir avaliar o que vem aí pela frente, com oficinas como essa, que você permite com que um adolescente faça esse trabalho, ganhe, né, experiência conversando, porque mais tarde esse adolescente vai querer estudar fora. E esse tipo de trabalho voluntariado dentro de oficina, isso conta muito lá fora, para ser requisitado dentro de uma universidade, né? E ao mesmo tempo você está ajudando, você está colaborando para a formação daquela criança, né? E eu não fiz magistério, mas eu fiz um curso, né, que tem a licenciatura, que tem bacharel, depois eu fiz o mestrado também, em 2005 a 2007, e isso acabou enriquecendo, né, a forma de você lidar com uma criança de 5 a 6 anos, aí depois você vai dar aula para quem tem 10, 12 anos, depois você chega no 15, 16, 17, que você vai falar da mesma estrutura que a folha, só que com linguagens diferentes, né, com abordagem diferente. E aí vem aí uma grande experiência e vem só prazer na forma de você lidar com isso. E esse novo trabalho, quem sabe, já desperta nessa criançada a vontade de ser um biólogo, quem sabe? Perfeito. Né? Ou pelo menos planta-se a sementinha da defesa do meio ambiente. Perfeito, porque como o Filete falou, dentro da biologia você tem muitas áreas primas, né? Então você tem engenheiro agrônomo que vai mexer ali com planta, você tem o médico veterinário que vai para os bichos, você tem o geneticista que vai trabalhar com cruzamento, né, dos animais, melhoramento genético que pode ser feito, o botânico. Então, de alguma forma, você está mostrando para a criança, que lá na frente, ou agora vai me referindo ao adolescente que está aqui no ensino médio, ele observa através das aulas de laboratório, aula teórica, poxa, o quanto que a biologia pode contribuir para a formação de um profissional, seja ele médico veterinário, seja farmacêutico, seja bioquímico, um engenheiro agrônomo, um zootecnista, né? Eu tenho orgulho de ter aí alunos que saíram do ensino médio, agora recentemente de MPG, e está fazendo curso de zootecnia na Unesp, né? Vai mexer com peixe, com criação de peixe, né? Que é da área da família, enfim. Então você pode ali ajudar e principalmente voltado, isso que você falou, à educação ambiental. A principal ideia é que quando aparecer meio ambiente na cabeça da criança, é que não venha uma árvore, mas venha a sua rua, a sua cidade, seu bairro, seu estado, seu país e tudo aquilo que ele faz durante o dia. Isso faz parte do meio ambiente. Filete, ele tocou num assunto muito importante que você costuma falar muito, que é fazer o que gosta. Você pode estar sobrecarregado, você pode estar um pouco cansado, mas tem diferença você trabalhar no que você gosta e você ter a obrigação de trabalhar naquilo que você não gosta. Quando eu fiz mestrado na Metodista, eu fiquei uma época lá responsável pelos atendimentos num determinado dia, né? E eu ficava meio chateado, né? Meio chateado e até às vezes ficava meio... que é muito difícil me tirar do sério. Mas eu ficava tirando do sério porque eu pegava a cara de 25 anos... Pô, mas eu tenho que trabalhar 8 horas. Falei, querido, eu trabalhei 15 anos, 12. Ia para casa, corria na praia, comia, me chamava de novo e voltava. E voltava. Para mim, não receber um prêmio. E num casamento era uma briga, cara. Missa de casamento, cerimonial de casamento não ia nenhum. Porque eu não conseguia chegar. Pô, então quer dizer assim, sabe? Mas logicamente eu era mais novo, né? Então, eu trabalhava 12 horas. Aí chega o cara, pô, fiz um plantão de 8 horas, estou cansado. Um cara de 25 anos, pô, entendeu? Toda a vida pela frente. Então é que o cara às vezes não gosta do negócio, né? Ele gosta, mas não tem aquela empolgação, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo de uma pessoa que faleceu essa semana aqui, o Luiz Gonzaga Alca. Ele foi... Luiz Alca de Santana. Luiz Gonzaga Alca de Santana. Isso. O Luiz Gonzaga Alca de Santana, ele fez, se não me parece, jornalismo.
Depois ele fez Direito, onde o pai dele, o doutor Renato, era delegado. Diz que ele até passou na primeira fase de concurso para magistério, Delegado. Não, para juiz, né? Para magistratura. Magistratura, né? Depois ele não quis continuar, não quis fazer outras provas e tal. E foi estudar o quê? Comportamento. Ele foi estudar essa área da psicologia, do ser humano, né, tal. Se tornou um dos maiores comportamentalistas do Brasil. Talvez que está da América do Sul. Ou seja, então, era uma pessoa que ele fez um curso, que ele dava palestra sobre comportamento. Eu fui aluno dele vários anos. Começou ali no 15, era Clara Monforte, eu, um monte de gente aqui, de gente... Muito ligado também à autoajuda, autoajuda, né? Mas assim, ele falava hoje sobre perdão. Aí ele falava sobre perdão, as pessoas debatiam. E o que eu gostava do Luiz Alca é que isso é uma coisa importantíssima, que eu guardei o maior ensinamento dele. Ele nunca fechava o tema com uma voz da razão. Ele estava debatendo um assunto, olha, nós estamos debatendo aqui sobre eu usei muito para a minha profissão, sobre isso, mas numa turma tal, mas tem vezes que pode ser assim, tem vezes que pode ser assim, vamos relatar um caso, puxa para isso, nunca tu fechado, não, eu sou o melhor, eu sou bacana. E a última opinião sempre sendo sua, dizendo o que era o que não era. Exatamente. E eu vejo muito que todo profissional na sua carreira, você vai ter muitos acertos e você vai ter algumas falhas, mas se você tiver humildade, a tua falha é minimizada. Por exemplo, se o Orlando chegar no colégio lá, ele fizer 1000 trabalhos, mas ele não for como ele quis, ele fez as plantas, mas teve um clima diferente em Santos, e as plantas morreram. Vai frustrar aquelas crianças. Mas com humildade, mas se ele for um professor muito, com doutorzite, se achando muito, o erro é sempre maximizado, isso. Então, as pessoas, eu via muito no hospital o quê? O cara chegava lá, uns não, trabalhava para o outro chegava lá, não tinha WhatsApp, eu ficava mensagem o tempo todo, tal. Então ele não estava ali preocupado com aquilo. Então um cara que se forma, tal. E eu no hospital falava, olha, a gente tem que atender 70 pessoas aqui. E aqui fecha 5 horas da tarde o hospital da Metodista. E se aí não acender 70, os caras vão esperar a gente lá com cabo de vassoura, com garrafa, porque os cachorros dos caras estão morrendo. Então a gente tem que ter um tempo para atender. Então, fica 2 no atendimento, um no raio-x, um aqui e tal. Mas vamos trabalhar em conjunto. Então tinha dias que eu ia lá, era um pavor. Porque uma menina, ela ficava se maquiando, ligando pro namorado e tal. Só que, esquece o namorado, que você tá 8 anos aqui, esquece o namorado. O astronauta, quando tá lá, ele esqueceu a família. O cara, quando tá correndo na Fórmula 1, esqueceu a família. O jogador de futebol, quando tá concentrado, esqueceu a família. Esqueceu o número. Ele tá trabalhando em prol da família. Então, eu acho assim, que é o profissional que não é vocacionado. E no Brasil tem um erro muito grande, né? Porque a pessoa tem que escolher a profissão com 17 anos, 18 anos. É muito cedo, né? Essa molecada de Jean Piaget, Universas, Leon 13, Canadá, é uma molecada sadia. Mas com 17 anos eles têm que escolher o que eles vão ser. Nos Estados Unidos não funciona assim. O cara faz ciências biológicas. Então eu vou ter a mesma matéria que o professor Orlando. Então, você já é exatas. Você já vai para Mas humanas. Isso lá atrás, no começo do ensino fundamental, já existe essa opção, né? O cara vai entrar lá, o cara quer fazer medicina. Então ele vai entrar na biologia, 1º ano, 2º ano, 3º ano. Aí ele vai ser médico, ele vai seguir a área médica. O outro vai seguir a área da veterinária. Mas na veterinária mesmo, ele faz mais 2 anos e ele quer ser pesquisador, certo? Ele vai para um outro currículo, ele não vai poder atender cachorro. Porque cachorro são 7 anos lá, não são 5. É a profissão que tem mais trabalhosa para se formar é medicina veterinária e medicina humana. São 7 anos, aqui no Brasil são 5. Algumas faculdades de meio período, eles diminuíram o curso. Lá são 7 anos, né, para ser. Mas se você quiser ser pesquisador, são 5. Você vai ser médico veterinário, pesquisador, vai fazer mestrado em pesquisa. Você vai pesquisar, mas você não vai poder atender cachorro. Você não vai ser cardiologista, não vai ser nada disso. A mesma coisa da medicina. Então, dentro das profissões, você vai vendo as áreas. Só que a base é igual para todo mundo. Então, um cara entra na faculdade com 17, 18 anos, 19, 20, ele tem 3 anos fazendo lá biologia e tal. Lógico, ele tem que saber se ele gosta de humanas, exatas ou biomédica, mas é mais fácil, né? Quanto mais que eu falo, puxa, eu não sei se eu quero ser jornalista ou se eu ser advogado. Outro fala, não sei se eu quero ser biólogo ou engenheiro florestal. Se o cara pelo menos acertar a área, ele tem 3 áreas. Se ele pelo menos acertar a área, já fica mais fácil. Já é um bom começo. Eu quero exatas. Se ele vai ser civil, se ele vai fazer robótica, se ele vai fazer mecânica, é outro problema. Eu quero humanas. Se ele vai estudar história, vai ser jornalista, vai fazer direito, são professores que têm que ler, não é isso? Ler. Então, a pessoa tem que ter, né? Tipo assim... Precisa saber o que quer dentro do que ela já gosta. Um cara de biomédicas, ele tem que ter, teoricamente, muito mais habilidade manual do que um cara de humanas. Você concorda?
Humanos o cara tem que, é muita leitura, tal. Biólogo tem que ter um pouco de habilidade manual, como ele fala, pegar plantinha, quebrar a plantinha certo, mexer com terra, mexer com fungo, tem que ter uma habilidade manual, mergulhar. Lógico que não é obrigado. O cara pode estar numa cadeira de roda e ser um excelente biólogo, mas tecnicamente ele precisa de um pouco mais de habilidade manual do que outras profissões. Então você tem que entender esse processo. Então é muito mais fácil para o moleque aceitar entre 3 áreas o que ele quer do que ele falar, não, eu quero ser advogado. Chega lá e não gosta de direito. Ele sai de direito. Então aqui no Brasil é muito complicado. E eu vejo isso no vestibular, porque eu lido diretamente com isso, como professor também lida, e eu tenho filho também nessa idade, que ele tem que escolher com 17 anos o que ele vai ser para a vida toda. E é difícil você escolher. Eu agradeço a Deus todos os dias. Porque se eu tivesse que morrer hoje, eu falei, pô, eu fui um cara feliz. Eu fiz a minha profissão, consegui ter sucesso nela, viajei o mundo todo pela minha profissão, ajudei as pessoas, tive erros como todo mundo tem, mas tive mais acertos, entendeu? Então, tive um reconhecimento. Mas faz o que gosta. Mas faz o que gosta. Que é fundamental. E amanhã eu trabalho das 8 às 4 da tarde, com 28 anos de formado. Porque vai todo mundo viajar, tudo, eu vou ficar aqui, porque caiu pra mim. E eu não tô nem aí, eu vou trabalhar com gosto, entendeu? Eu vou trabalhar com gosto, então eu acho que a importância é gostar, como ele falou. E no Brasil, existe esse problema do vestibular ser muito em cima, e muitas pessoas com 17 anos têm que escolher uma carreira para a vida toda. Então, acho que com o tempo a gente tem que mudar isso. Eu acho que em cima disso que o Felete falou, o MEC ele está flexibilizando o currículo, Guto, nas universidades federais. Então, por exemplo, a Universidade Federal a UFABC, então você entra lá engenheiro mecânico, vai fazer o curso de engenharia mecânica. Então você tem algumas disciplinas que são obrigatórias para você cursar no primeiro ano. Então, vamos supor, são 3 disciplinas. As básicas. As básicas. Cálculo 1, física e aí você tem algumas optativas. Então, por exemplo, tem uma cadeira de educação ambiental, né, que falo isso porque minha esposa que dá essa disciplina lá, ela tem 40 alunos hoje. Vai ter na turma dela. Desses 40 alunos, ela tem 8 de engenheiro mecânico, 3 engenheiros elétricos, 2 de biologia, 5 de psicologia. Então, uma turma bastante heterogênea. Por que disso? Em função dessa flexibilização do currículo que tem. Porque aí, são Filete, as optativas. Exato, aí é isso que o Filete falou. De repente, pô, eu entrei com engenharia mecânica, mas eu estou me identificando aqui com educação ambiental. Eu ainda tenho a possibilidade de migrar. De repente eu posso partir para essa área, né, que vai trabalhar com equipamentos, mas eu tenho que cuidar do meio ambiente, eu não posso deixar esse óleo cair, eu não posso deixar ter essa máquina, né? Vai para onde você queria ter ido na Petrobras. Vai para essa área né? Que na época que eu estava, não tinha nem área de meio ambiente, Guto. Naquela época não se pensava. Não se pensava em meio ambiente. Né? Essa área ainda estava em formação, Filete. E aí eu, louco para entrar, né? Louco para passar para a área, mas aí não me deram opção. Eu falei, então tá bom. Mas então aqui eu também não fico. Quando o cara é igual Orlando, o cara é um felizardo. Porque ele vai fazer a vida toda o que ele gosta. Então, compensa mais, até porque eu vejo gente que ganha tão bem na profissão, mas sábado e domingo não quer nem saber. E tem gente que não. Então, eu tenho certeza que o Orlando pegar um domingo de chuva, ele vai ler um negócio da biologia, ele gosta daquilo. Então, quando o cara gosta, o cara tem ideias, você vê que os maiores cientistas de todos que fazem projetos, você dá uma pesquisa para o cara que não gosta do que faz, pode esquecer. Geralmente, todo pesquisador, ele gosta muito do que faz, o pesquisador, porque ele pesquisa, porque ele quer ampliar, ele quer deixar seu nome na ciência, é isso. Agora, se o cara não gosta, é uma minheca. E eu procuro trabalhar com gente que gosta. Eu prefiro pegar um enfermeiro que não saiba nada e ensinar tudo para ele, com o risco de ele ficar bom com 6 meses embora, do que pegar um que saiba tudo e não gosta. Ou vá com má vontade, né? Não, porque o cara já tem vício, entendeu? Então é difícil de você tirar, entendeu? O cara vai sempre questionar uma orientação que você dá. Entendeu? Porque, ou se o cara tem, por exemplo, como alguns profissionais, o cara tem um pouco de... se acha muito, entendeu? Então, às vezes, isso são problemas que dificultam o trabalho, né? Porque quando você é humilde, a mãe vem falar com ele, pô, professor Orlando, aconteceu isso com o meu filho? Ele, não, aconteceu porque ele não gostou muito de planta, mas eu vou colocar ele em outro setor, tal. Você com humildade, agora, se você falar, mas se teu filho não gosta, eu não tenho culpa. Já complicou, porque no bem mal a mulher está pagando lá. Então você tem que dar uma satisfação para a pessoa, né? Uma boa uma satisfação o profissional consistente. O profissional às vezes tem que engolir, por exemplo, por exemplo, às vezes você tem que engolir um sapo, por exemplo. Eu fui no sábado trabalhar, nem devia fazer isso aqui. Aí estava marcado lá, a mulher foi lá para bater um raio-x, né? Aí eu vi o gato dela bom, eu falei, por que tem que bater o raio-x? Ah, tem que bater o raio-x porque estão achando lá em São Paulo que o fígado está aumentado. Eu falei, eu vou bater o raio-x, mas para fígado aumentado é melhor um ultrassom. Porque como é que eu vou ter um parâmetro que está aumentado numa foto, né? Eu vou ter, porque a foto tem angulações, o ultrassom é melhor e tal.
Aí, beleza. Aí ela chegou para mim e falou assim, mas então, faz o que você achar melhor. Eu falei, não, vou fazer o que o seu médico veterinário pediu, mas eu acho que para esse caso, mas vamos fazer. Aí fiz o raio-x para ela. Aí aí eu falei assim, ó, se ela gosta de gato, eu vou lhe dar um livro de gato. Peguei, eu dei um livro que eu escrevi de gato para ela. Aí no outro dia ela voltou lá, olha, o veterinário de São Paulo falou que a tua ideia é boa de fazer um ultrassom. Então estava uma consulta meio assim, parece que ela foi lá e não estava confiando, né? Eu podia falar assim, mas só não confia porque a senhora veio aqui. Não, mas eu abordei de outra maneira. Fui lá, fiz o raio-x para ela, mostrei, expliquei, falei, a senhora gosta de gato? Eu escrevi um livro de gatos, tal, a senhora vai pegar o livro. Mas esse livro não é vendido? Mas eu vou dar um para a senhora porque você viu que a senhora gosta muito de gatos, a senhora é preocupada. Então ela me tratou meio mal, assim, meio... No começo... não sei o quê. Ríspida. Eu falei, por que então a senhora veio aqui? O que a senhora está fazendo aqui? Não fui eu que peguei a senhora na rua, a senhora veio a primeira vez aqui. Qual o compromisso que eu tenho com a senhora? Nenhum. A senhora não está tratando aqui, eu não estou acertando. Isso, muito pelo contrário, eu estou... mas eu não, eu levei para o outro lado. Você pega o cara com o doutorzito, o cara já entra em confronto com o cliente. Não adianta, você tem que ficar... Aí a mulher voltou lá, fez o ultrassom. Aí eu falei, poxa, no primeiro dia eu estava mãe invocada aqui. Eu tinha brigado com meu marido, eu briguei com todo mundo. Eu falei, não, mas comigo... Aí eu falei, a senhora me tratou bem. É que cada um tem um jeito e tal. Quer dizer, nem eu podia falar, não, realmente só me tratou muito mal. Mas eu falei assim, e aí com o pé no peito dela. Mas eu falei, não, só me tratou bem. E outra coisa, a gente tá aqui, tem o cara que chega rindo, tem o cara que chega chorando, tem o cara que chega brigando com quem atropelou o cachorro dele. Nós temos que ser meio mediador aqui, mas só faz quem gosta. Se tu tiver de saco cheio do negócio, tu não faz. Tu vai fazer errado. Então, por isso que hoje em dia eu prefiro o cara que não sabe nada, pegar um veterinário que não sabe nada, formou, não tem que ele vai ficar do teu lado, você vai ensinando, do que um cara que pensa que sabe. Porque com 3, 4 anos de formado, o cara não sabe nada. De relações pessoais com o ser humano, ele não sabe. Então, como lidar, tal. Vai demorar 10, 15 anos para aprender a lidar com todas as situações. E mesmo assim, sempre está aprendendo. Se o cara tem 4 anos e ele acha que sabe tudo, pode esquecer que vai dar problema para você. Nós vamos ter que fazer um rápido intervalo e nós já voltamos com mais TV Com Debate. Você que gosta de assuntos como educação, moda, beleza, saúde e até uma pitadinha de política, não pode perder os nossos programas todo domingo às 10 horas da noite, com reprise diariamente aqui na TV Com, canal 11 da NET. Programa no ar com Fernanda Vanucci. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Porta. O sonho do João é se tornar um grande astronauta. Poder estudar o espaço, pesquisar os planetas, observar tudo o que existe no universo. E um dia, quem sabe, chegar à Lua. Mas para conquistar tudo isso, ele precisa passar por um grande desafio na Terra: o preconceito. Sem preconceito, tudo é possível. Respeite as diferenças.
Quero convidar você a participar conosco do programa Viver e Condomínio, que vai ao ar às sextas-feiras às 8h30 da noite, aos sábados às 11 da manhã e também tem suas reprises às segundas e quartas-feiras às 4h30 da tarde, aqui na TV Com, canal 11 da NET. Viver em Condomínio. Apoio Sicom e Extintec. Buffet Maison Vanucci, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanucci, Avenida dos Bancários, 42. Já estamos de volta com o TV Com, debate desta sexta-feira, ao vivo, direto dos estúdios da TV Com. Hoje a gente conversa com o biólogo e professor Orlando Couto Júnior e com o médico veterinário Eduardo Filetti. Hoje a gente fala da importância da profissão de biólogo, da importância da biologia na nossa sociedade moderna, essa preocupação com o meio ambiente, com a defesa dos animais, com a defesa da natureza. Em função disso, eu aproveito até como gancho nesse segundo bloco, a gente falar um pouco dos projetos, Projeto Tamar, Projeto Baleia Jubarte e outros projetos que são desenvolvidos por biólogos, até a questão do próprio Greenpeace, que foi um movimento um divisor de águas em matéria de defesa dos direitos dos animais e do meio ambiente. Desses projetos, se é que existem outros, que eu tenho certeza que tem, você gostaria de citar mais um? De cabeça, eu lembro que a gente conversou fazendo a pré-pauta do programa. Esses dois, eu acredito que, inclusive o Projeto Tamar, eu tive a oportunidade de conhecer em Fernando de Noronha, quando viajei para lá. É um projeto maravilhoso. Eu queria que você, se tivesse algum outro, falasse a respeito. Tem sim, Guto. Tem vários projetos na área da biologia. E aí que é bacana quando o aluno chega para a gente, ele, professor, poxa, eu gostaria de estagiar ou trabalhar com baleia. Como é que eu posso? Eu vou ver isso no curso? Olha, filho, no curso você vai ver a parte de mamíferos aquáticos que vai aparecer através dos slides. Mas você pode pegar momentos de julho, dezembro, janeiro, fevereiro, que são férias, e vai para algum projeto fazer estágio. Puxa, então aonde? E aí é que entra a nossa ajuda, né? Então vamos ligar lá para o projeto Baleia Jubarte, vamos ver se tem vaga, como é que faz para poder cadastrar Baleia Franca aqui em Santa Catarina, que também é muito bacana, o projeto Malmirauá, que é do Boto, lá no Amazonas, né? Que fez todo um trabalho que hoje é reconhecido mundialmente, esse trabalho. Você tem o projeto Golfinhos Rotator, que é de Fernando de Noronha, né? O Parque de Abrolhos, que tem um projeto de preservação dos bancos de corais que estão ali no entorno. Enfim, SOS Mata Atlântica, né, que tem um trabalho que faz maravilhoso aí com a preservação da vegetação, que vai ajudar muito nos mananciais. Então, para cada região, Guto, né, dentro do Brasil, existe uma infinidade aí de projetos. E isso é que propicia, como o Filetti falou, campo de trabalho, né? Claro que você não vai se formar e vai sair ganhando 10, 15 mil reais, 8 mil reais, não é assim, né? A gente ralou muito para chegar a algum valor, para ter alguma coisa, né? Mas você tem possibilidades, né? E eu penso que se você tem determinação, se você está focado, se você tem força de vontade e, é claro, estudou, tem conhecimento, né, adquiriu, porque com a experiência você vai adquirir outras situações, mas você precisa de um pré-requisito, que é o conhecimento que você vai pegar dentro da universidade, que é a experiência que o professor vai te passar, né? Eu tinha um professor falecido, o professor Laércio Gerbi, lembra? Laércio Gerbi foi um dos fundadores também do Universitas, foi o meu professor de Biologia Geral na universidade, e que ele falava... Professor Laércio, tive aula com ele no Universitas. Professor Laércio Gerbi. E ele falava, olha, eu posso falar aqui de célula de qualquer jeito, porque isso vai estar no livro. No livro A vai estar do jeito 1, no livro B vai estar do jeito 2, no livro C vai estar do jeito 3. Agora, quando o professor coloca a experiência dele, coloca a vivência dele no assunto, isso não está no livro.
está na cabeça dele. É aí que a gente tem que prestar atenção e é aí que a gente tem que anotar. O diferencial. O diferencial está nisso. Na experiência, né? Na experiência de quem está passando. Perfeito, porque esse que está passando, que tem experiência, o professor, ele já leu o livro A, leu o livro B, leu o livro C, né? Estagiou no ambiente A, no B, no C. Passou por uma experiência prática de Guto. todos esses exemplos. E tudo isso vem enriquecer. E, de repente, ele vai te dar uma visão diferente de A, B e C, dos ambientes que teve, e que isso não está escrito no livro. E era onde a gente sempre anotava aquilo que ele, né, falava em sala de aula e descrevia com a melhor, né, naturalidade possível, e era um prazer ter aula com ele. E é isso que eu penso que o aluno, independente da profissão, mas principalmente dentro de biologia, que você vai tratar com vida, não importa, né? Pode ser uma pessoa, pode ser uma planta, vai ser um bicho, mas você vai tratar com a vida diretamente ou indiretamente, você trabalhando com o meio ambiente. Você vai cuidar de ecossistemas litorâneos, você vai cuidar de ecossistemas como o Cerrado nosso, que a gente tem uma parte aqui do interior do estado de São Paulo, já que a sua presença maciça é centro-oeste e focos no extremo norte, que é muito importante, é o bioma mais novo que se tem e o mais ameaçado, porque ele é muito derrubado, a vegetação é suprimida para colocar gado, para plantar soja, para plantar cana, e vem perdendo essa característica desse ecossistema. Então é importante, né, passar por várias áreas, é importante fazer o estágio e ir atrás no período de férias. Então, em vez de ficar em férias em casa, né, sem fazer nada, aproveita para fazer um estágio. Tem a base do Tamar aqui em Ubatuba, que é pertinho. Baleia Franca aqui em Santa Catarina não é longe, também é pertinho. E quem tem a oportunidade de fazer estágio onde você visitou, que é na Praia do Forte, que é o Projeto Tamar, maravilhoso em dezembro, que é a postura dos ovos, né, das tartarugas. Então a turma sai em períodos de 4 horas, começando lá às 7 da manhã e vira 24 horas. Inclusive à noite. À noite. Tem a equipe da noite. Existe digamos assim, esse passeio. Isso. E a gente também conhece como funciona a reprodução da tartaruga, o habitat que ela tem, os problemas que ela enfrenta em função da poluição dos mares, perfeito, a própria mensagem do projeto em relação à proteção do meio ambiente, não jogar lixo no mar, perfeito, sacola plástica perfeito, que ela pensa que é uma... e vai digerir, perfeito, e vai morrer, o perigo das redes. Exatamente. Inclusive, em Fernando de Noronha existe um trabalho do Projeto Tamar junto com os pescadores, com a comunidade dos ilhéus, e que aprenderam a conviver com a tartaruga sem capturá-la e eventualmente matá-la. Sim, então eles foram orientados, Guto, e capacitados, que preservar esse bicho vivo ia ter um rendimento muito maior do que apenas capturá-lo e vender a carne para o restaurante como comida exótica. Porque se você mantém vivo, vai ter gente que vai querer ir lá. Do mundo inteiro. Do mundo inteiro. A gente pode ver isso. Aí essa pessoa vai lá para visitar. Só que essa pessoa, ela vai comer, ela vai beber. Vai ocupar o hotel. Se tiver uma camiseta, ela vai levar de recordação, vai ocupar o hotel. Com a tartaruguinha. Né? E aí, você vê quantas frentes... Vai comprar um souvenir da tartaruga. Quantas frentes você abriu com a tartaruga. Ao passo que se você retira, mata e vende a carne, é uma frente só que você vai abrir, que é a venda dessa carne. E acabou ali. E acabou ali. E você preservando, você abre uma frente muito grande, né? Então, são vários segmentos dentro da cadeia produtiva. E é isso que acho que toda a profissão, e principalmente a nossa, acaba explicando, né, e orientando comunidades, grupos, e aí você citou que o Greenpeace, eu acho que o mais marcante, né, vem da geração ali dos anos 60, né, de fazer um movimento mais extremo, né, de se amarrar. Rainbow Warrior, se amarrar embarcação que chegava nos baleiros, né, eles iam para cima dos navios e não deixavam eles arpoar as baleias. As baleias, então... Tem desses movimentos mais radicais, como também outros movimentos que vão orientando comunidades e mostrando que é muito possível conviver harmonicamente com o bicho e ter que se torne sustentável, que é o que a gente tanto busca hoje, né? Seja na região urbana como na região rural. E a convivência harmônica entre o pescador e o biólogo veio recentemente para fazer essa quebra de postura. Sim, essa interface, né? E justamente explicar para as pessoas a importância da preservação e que dá
para pescar e dá para ter a tartaruga viva e o meio ambiente preservado. Não pode se haver uma depredação do meio ambiente, porque ele vai acabar e essas pessoas vão ter a fonte de sustento, de vida, um dia vai acabar. Vai acabar. E a gente tem que também ficar atento ao que pode ocorrer com fenômenos da natureza, né? Então, se a gente abre uma área muito grande de manguezal, você desmata, você está tirando a proteção que vai servir dos ventos que vêm dos oceanos, ou até mesmo da movimentação de marés, da força das ondas. Então você desprotege essa região litorânea. Olha o que acontece com a remoção da vegetação lá no Rio Grande do Norte. A movimentação das dunas que estão engolindo vilas, casas. Se eu não me engano, não lembro se é no Ceará ou Pernambuco, a movimentação das marés que está destruindo praias, destruindo moradias, porque foi mexido de uma forma errada, não prevista, não calculada, não pensada nesses ecossistemas. Então, a hora que você tira aquela vegetação pequenininha, verdinha, que cresce horizontalmente sobre a areia, aquela vegetação, ela está ali para evitar com que aquela areia se movimente, com que aqueles grãozinhos sejam movimentados pela ação dos ventos. Então, a hora que você tira aquela cobertura vegetal, ela está livre. Então, a hora que vem o vento, ou vem a maré, ou vem o vento do oceano, empurra aquela areia para trás. E aí ela começa a se deslocar, começa a avançar. É o que acontece com as dunas hoje. Você tem os ventos que vêm do ambiente marinho e os ventos que vêm do continente. E olha o que acontece com as moradias que estão naquelas regiões. Ficaram completamente desprotegidas. Por quê? Simples fato de remover essa vegetação. E para quem não conhece, aquela graminha ali, a pessoa vai, mas por que está ali? Vamos tirar, não interfere, inclusive está deixando a praia feia. Exatamente, né? E aí você explica. Olha, me mandou aqui um WhatsApp, o Cláudio, disse que foi seu aluno na fisioterapia, Cláudio Tupan, foi seu aluno na fisioterapia, tá te mandando um abraço aqui. Que bacana. Ó, manda um abraço para o Júnior, foi meu professor na fisioterapia. E pergunta se ele conhece o projeto Albatroz. Conheço o projeto Albatroz, bem lembrado, Cláudio, participei dele, né, como parceiro dentro do Ecopolis, a gente conseguiu fazer exposição do projeto, levando lá um exemplar de albatroz com uma envergadura enorme lá, que era muito bonito, e uma série de oficinas que foram realizadas, o pessoal do Albatroz, que a Tatiana Neves, acabou participando junto com a gente. Quando eu organizava o simpósio de Biologia Marinha, através do curso de Biologia Marinha, a gente convidava também esse grupo, como outros, né? O Protuba, Biomar, enfim, uma série de projetos que ajudaram aqui a nossa região. O Albatroz é um deles. Leva o nome de Santos, né, que a Tatiana fundou aqui, tem uma base no Rio de Janeiro, tem outra aqui em Santos, teve apoio, ainda tem, da Petrobras, né, para manutenção do projeto e ajudar a transformar, né, esse trabalho maravilhoso em conhecimento. Né, porque muito não se sabia, através da pesca, por que o albatroz era capturado. Então foram desenvolvidos alguns mecanismos para tentar afugentá-lo. Então tem lembra a rabiola de pipa, né? Ela é colocada junto aos barcos para que ela fique balançando e isso acabe afugentando a ave ou tingindo a isca da cor azul, né, sem contaminar, para que a ave não a veja quando ela esteja dentro d'água. Ela se misturar o peixinho com a coloração azul fica dentro do mar, a cor do mar é azul, então isso não serve de atrativo para essa ave, e aí ela evita de ser capturada acidentalmente. Como também uma envergadura do espinhel, para que ela não sofra, né, essa captura acidental. Eduardo Filete, você nas suas andanças pelo mundo, você também chegou a conhecer alguns projetos de proteção ambiental? Algum que tenha chamado a atenção fora do Brasil, no Brasil? O projeto Tamani Ubatuba eu tive participação, porque uma tartaruga passou mal aqui, uma tartaruga aquática, e um capitão do navio, ele mergulhou e catou a tartaruga. E na época o aquário não estava tão aparelhado para isso, faz muitos anos, levaram para a minha clínica lá. Você acolheu a tartaruga? Foi matéria de jornal e eu levei até Ubatuba. Até acho que foi o Pepe Alstucci na época que me emprestou
que me deu, ele tinha um hotel lá, enfim, deu uma estrutura e nós tratamos ela aqui e levamos para Ubatuba. Eu fui lá levar um dia de, acho que um sábado, um domingo, né, que eu estava de folga, eu levei para Ubatuba e o Projeto Tamar me ajudou lá também. Então, são projetos bons. Eu fui no Projeto Boto Cor-de-Rosa, eu fui visitar o Projeto Boto Cor-de-Rosa lá no Nordeste. Então tem muita coisa legal, e por isso que eu digo que é legal dar aula para biologia, por causa disso. E a questão da tartaruga. Se você tira a tartaruga dessa cidadezinha, como o professor falou, você acaba com o turismo. Porque o cara vai lá para bater foto da tartaruga. Para mergulhar com a tartaruga. Exatamente. Isso. Como no Nordeste tem uma cidade que você toma banho num açude com os peixes. Os peixes lá você vai tomar banho com os peixes. Então você pode comer os peixes, lá, tu abraça os peixes e tal. Então o que acontece? Então é legal, se acabar com aquilo lá, acabou com aquele vilarejo. E a mesma forma que ele falou, por exemplo, hoje, peixe. O cara falou, você é biólogo, mas você vai lá em... Vocês vão viajar, é Monte Verde, é perto daqui, né? Divisa com Minas Gerais. Isso, Camanducaia. Já é Minas Gerais, né? Isso, já. Então o que acontece? Você vai lá em Monte Verde, tem criação de truta. Você sabe que a criação de truta é desenvolvido, viu? Eles pegam o espermatozoide do macho, coletam o espermatozoide do macho e jogam num tanque de fêmea. E eles põem um tipo de hormônio na água, um feromônio, que todas aquelas fêmeas entram no cio, ficam prontos para ser fecundadas na mesma época. Então você faz fecundação em 2.000 fêmeas. Aí você tira essas fêmeas de cá e põe em outro tanque. Aí quando elas reproduzem, você pega os peixes, põe em outro tanque, porque é uma alimentação com muita proteína até 15 dias. Depois, e a água tem que ser circulante, água fria. Então você vai pegar uma queda d'água e tudo aquelas águas, vamos supor, com rodamoinhos, com a água tem que ficar tem circulando. Que estar em movimento. Então, de um tanque passa para o outro, do outro passa para o outro, tudo em movimento. Então, ele geralmente pega num declive, a água vem lá de cima, vai vindo para uma caixa, para outra. Quer dizer, é uma atividade que dá truta, mas tem que ter um conhecimento técnico. Quem está lá? É o biólogo, é o veterinário, é o administrador que entende, que fez cursos, se capacitou. Então, mas obrigatoriamente tem de haver esses profissionais nessa atividade. Veja bem. Para poder fazer com conhecimento, com manejo correto. De repente não é impossível que o advogado faça isso, se ele fizer curso de truta e tal. Mas um biólogo fica mais fácil. Até porque ele já tem mais mão para pegar um peixe, já tem um estudo nisso, como ele falou. Ele não vai ver na faculdade. Na faculdade, você não vai estudar truta na faculdade, mas você vai estudar peixe, anatomia, fisiologia do peixe. Aí você fala, não, eu quero estudar essa área. Tem o professor Orlando que gosta dessa parte, tem o Filete que é veterinário, aí vai falar comigo, olha, lá tem as trutas lá, vamos mandar a cada faculdade ver se pode fazer um estágio lá então você vai indo. Então uma coisa que o professor falou muito importante é nas férias. Todas as minhas férias eu fiz estágio, eu sempre passava direto lá na Federal, eu ficava só fazendo isso, né? Então eu chegava aqui dia 10 de dezembro, estava cansado, né? Eu ficava até as festas e tal. Dia 2 eu já estava enganjado no estágio, numa clínica em São Paulo, num zoológico, porque na época também tinham poucos profissionais veterinários, só tinha federal. Então eu tinha uma facilidade. Eu mesmo mandava carta, não tinha e-mail, e as pessoas queriam, porque quem não quer mão de obra gratuita, né? Todo mundo quer mão de obra gratuita, você vai trabalhar, você vem de uma escola boa e tal. Então você vai pegando conhecimento, aí você vai participando do congresso e tal. Aí em janeiro eu fazia estágio as férias todas. Aí no fevereiro eu descansava, era fevereiro, era carnaval, tudo, voltava a aula, às vezes voltava antes do carnaval depois. Então eu tinha 15 dias de férias, 20 em dezembro, que não dá para fazer estágio no ano novo, Natal, fica difícil. Janeiro eu trabalhava. E lembro que eu chegava aqui na sexta-feira, que é segunda a sexta, né? Chegava aqui todo mundo nas férias, todo mundo de tal, e eu estava fazendo estágio. Por quê? Porque eu queria, tal. Quando eu formei eu tinha 5 empregos. Para trabalhar na Volks com um bovino, por quê? Todo mundo queria uma pessoa nova que se tinha capacitado. Com experiência. Eu não tinha uma experiência, mas eu tinha boa vontade, tinha 4.800 horas. Mas com a sua experiência nos estágios, você se diferenciava daquele aluno que passava as férias não tão engajado. O que eu falei, é melhor você pegar um profissional que não tenha tanta experiência, que nem o recém-formado tem tanta experiência, mas que sabia ler inglês, que era esforçado, pois esse cara aqui vai ter uma produtividade. Tanto que o Vicente Costa, o veterinário mais famoso aqui, ele falou, vem trabalhar comigo aqui na clínica, vamos arrendar, que eu já estou parando. Eu falei, não, eu não vou fazer. Aí eu fui um ano para os Estados Unidos, falei, vou fazer minha carreira solo. Achei que para a época eu já estava com os conhecimentos para começar sozinho. O que é bom,
porque você progride, mas também você, com um ano de formato, você não domina tudo. Mas eu operava direitinho, falei, vou entrar na carreira solo. E, logicamente, se eu tivesse ficado em algum lugar, talvez eu teria aprendido e tivesse já na minha clínica mais experiência. Mas eu fiz a carreira solo, fui para trabalhar, mas eu tinha vários empregos. As clínicas eu fiz estágio em São Paulo, porque além de ter poucos veterinários, eu vim de uma faculdade boa, era esforçado, sabia explicar bem as coisas. Ou seja, então, se eu não fizesse estágio, eu ia fazer o quê? Não tinha conseguido as bolsas. Então, eu acho que o professor falou uma coisa importante. O cara que é dedicado, ele tem que fazer estágio. Ele é advogado, vai para o fórum, vai fazer estágio com o veterinário, vai pegar processo, vai trabalhar de boy, num escritório, para ele começar a pegar vivência. Vai procurar viver o dia a dia da sua futura profissão, que você vai escolher. Você abrevia um bom caminho. E acredito que quando a volta desse estágio para a sala de aula, volta diferente. Volta, não tenha dúvida, porque o aluno acaba vivenciando experiências e que vai ajudar muito nessa parte de interpretação quando você dá o conceito na sala de aula. E também, Guto, se não for o estágio, uma saída a campo. Poxa, um estudo do meio. Então, um estudo do meio. Uma aula numa praia, uma aula no Costão Rochoso, uma aula na Mata Atlântica, uma aula na rua. Precisa de programar na rua. Você faz muito isso no Jean Piaget, Sim, que eu sei. Gente... Você sai com a sua turma ali nos arredores do colégio e trabalha com eles a realidade. Perfeito. Então, no momento do projeto que a gente faz ali, está colocando a plantinha ali no poste, colocando ali a hortinha, mostrando para eles, olha, ela vai estar aqui, mas vai estar suscetível à chuva. Então, esse saquinho não precisa ser um furo maior, pode ser menorzinho, porque vai ter bastante água, que vai cair aqui. Então, você saindo, olhando, está vendo essa árvore, ela está manchada, mas isso aqui é um bioindicador de qualidade do ar, que são os líquens, que nem o Filete falou no início do programa. Mas só tem esse manchado, professor? Porque esse é o que resistiu à poluição urbana. Se você subir um pouquinho a Serra do Mar, você vai encontrar um monte deles diferentes, porque ali não tem o nível de poluição que você tem aqui. Então é um indicador de poluição. Outra coisa... É isso que você faz, entendeu? Se você pegar um livro, você for ler um livro, Guto, como fazer um programa de televisão. Como você está fazendo vários, já fez vários de outras emissoras, está fazendo vários aqui, para você é muito mais fácil de você decifrar esse livro, lógico que você gosta, decifrar esse livro, do que para, de repente, para uma pessoa que nunca fez. Para mim, que já participei, vai ser um pouco mais... Não vai ser tão tranquilo quanto você, mas já tem uma noção, que já participei em vários programas, já comandei TV com debates uma época, eu não é a minha área, não é a minha área que eu formei para isso, mas eu vou ter uma certa facilidade. Mas o cara que nunca fez televisão, ele pode ser um cara mais inteligente até, que aprenda mais rápido que nós dois teoricamente juntos. Falando. Mas ele não tem noção. Então ele não tem noção de tempo de televisão, ele não tem noção de iluminação. Para ele vai ser muito difícil, né? Assim, ele vai ler aquele livro, mas ele não vai gravar tudo. E quando você vai para uma aula de um professor e você já tem uma experiência, você vai sugar do professor, você vai obrigar o professor a estudar mais, você vai fazer uma troca com o professor, então é muito bom. E até o tipo de pergunta, eu acredito que quem passa por uma experiência prática vai fazer aquela pergunta que o professor vai gostar, porque ele vai responder e a turma toda vai aprender com aquela pergunta do colega. Então, é muito bom, né, se a gente tivesse uma postura, se tivesse tempo para fazer isso, né, você dá, olha, o conteúdo da próxima aula é esse, dá uma lida e volta, e na próxima aula a gente vai falar sobre ele. Então, a hora que eu falo, ele já leu. Aí ele leu, o que acontece? Então, professor, olha, eu estava lendo, quando o senhor falou isso, eu fiquei com uma dúvida nessa situação ou naquela, era muito bom, mas a gente não tem um calendário para isso, né, e nem está, acho que preparado, né, eu acredito que no futuro a gente vai mudar essa dinâmica da gente poder lecionar, né? Hoje, no mestrado, fugindo um pouco da pós, mas fazendo um mestrado, você tem muito disso, sabe, Guto? Então, o professor vai te dar um tema na segunda-feira e você apresenta na sexta-feira. E aí você vai ter que colocar a mão na massa, digamos assim, você vai ter que sair a campo. Vai ter que sair, vai fazer, vai estudar, vai montar, e ele que vai te perguntar. E ele é o professor, e aí você... Vai ser ao contrário. Ao contrário, né? Então, dificulta, eu vou ter que, pelo menos, fazer o caminho dali, do início, né, do meio e chegar no final. Então eu vou ter que dar uma introdução boa, vou ter que falar alguma particularidade dela e fechar com algo relacionado à reprodução, desenvolvimento, mas que eu... E aí ele complementa, ele fala, isso que você falou é assim, assim, mas na prática ocorre assim, assim, assim. Isso. O que você viu no livro é uma coisa, então ele vai dar aquela, se ele for um professor, ele dá aquela complementada. Perfeito. E você vai aprender do que ele ficar ditando aquelas coisas, às vezes a pessoa não consegue enxergar aquilo, né? Porque a sala de aula, ela é limitada, digamos assim, né? Você, para passar a teoria, o importante é ter essa atividade
conjunta. Você sai a campo e a teoria na sala de aula. É como, mais ou menos, a gente está chegando no final do programa, vou fazer essa analogia, queria que vocês comentassem rapidamente. É como o treinador de futebol que tem que treinar o time com bola, não treinar tanto a parte técnica sem bola. Eu acho que o futebol é com bola, tem que treinar com bola. É mais ou menos isso? Perfeitamente. A prática, né, você vivenciar o assunto, você vivenciar aquele conteúdo em termos ou de uma atividade prática, de uma saída a campo, do estudo do meio. E hoje a gente tenta compensar, Guto, com recursos como a internet, um audiovisual, né, o audiovisual, o slide, 3D e próprios programas. Hoje tem estágio para veterinário formado na África. No safari africano, o cara fala, mas o cara nunca vai mexer com o leão e nem com o elefante. Mas o poder de improvisação, levantar 6 horas da manhã, 5 horas para catar um elefante, dar uma injeção no elefante. Lógico, além do cara ter fotos e ter um know-how, mas o cara tem uma clínica em São Paulo há 20 anos, mas ele vai lá por quê? Porque ele vai improvisar, vai ver como os caras trabalham na África, vai ser umas férias... Vai dar uma adrenalina, né? Dar uma injeção no elefante, deve ser uma coisa... Né? De improviso, o que os caras usam lá, como é que os caras trabalham. Então, tipo assim, isso tudo... Está no habitat natural dos animais, e até né? para você comentar num cliente, olha, eu fui na África, lá no elefante, pô, você cuidou de elefante, tal. Tudo isso dá carga pro profissional, né? A polivalência, né? O cara que trabalhou com várias coisas que sabe improvisar, né? E sem fazer o que aquele dentista norte-americano fez, que matou o leão, símbolo do parque africano. Verdade. Que foi fazer lá uma graça. Uma brincadeira, né? Mas matou o leão. Então, importante vivenciar a teoria, mas ter a prática. Não tenha dúvida. Importante viver a teoria e ter a prática também, Filete. Lógico. É isso que faz um profissional completo. A teoria sem a prática é mero verbalismo. E a prática sem a teoria é uma atividade de cego, né? Com essa frase filosófica, a gente encerra o TV Com Debate dessa sexta-feira. Hoje, homenageando aos biólogos que tiveram o seu dia ontem, mas que nunca é tarde para homenagear. Houve um problema de agenda, por isso nós estamos fazendo o programa hoje. Originariamente era para ter sido ontem, mas está sendo feita aqui a homenagem. Orlando Couto Júnior, professor, obrigado. Parabéns pelo trabalho. Vai voltar mais vezes aqui ao TV Com Debate, por favor? Com certeza, muito obrigado. E obrigado por você fazer um programa destinado ao nosso dia. Eduardo Filete. Parabéns, Orlando. Representando todos os biólogos. Muito obrigado. Telespectador, amigo, muito obrigado. Bom feriado. Até quarta-feira.